você, alô Thelma Pereira, alô Júlio César Iazek, alô Beto, alô toda a turma que está sintonizando a gente com muito carinho, com muito prazer. Estamos começando o programa do dia de hoje e vamos começar esse programa dando um bom dia à turma lá do Caçador. Ontem eu tive lá com o Ari, com o Maurício, né? O restaurante Caçador, que é o melhor restaurante da Tijuca, e você se lembra que você pode e deve participar, não é isso? Do nosso concurso. A cada semana nós damos 3 almoços no restaurante Caçador. Para você participar, manda a sua mensagem para 965-828-828, 965-828-828. Alô Margarete Azevedo, alô Cristóvão Rocha. Vamos aqui aos livros que a gente recomenda. Olha, vamos falar do Rio de Janeiro, da editora Matarazzo. Tem uma participação minha nesse livro, eu comentando a respeito da Tijuca, né? E falando sobre o gentílico tijucano, né? Olha, O Sucesso do Seu Negócio é Você é o mais recente livro do nosso querido Dr. Rubens Teixeira. Alô Jefferson, Beats ou Bytes? Pois é, Jefferson Bytes, né? Ou Beats. Muito bem, esse é o livro que eu psicografei, do Espírito Richard, Só o Amor Constrói. Aqui, minha gente querida, Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana, da doutora Barbara Ann Brennan, best-seller nos Estados Unidos. Esse livro aqui você conhece, 50 anos de comunicação. Esse livro, na verdade, está aí em várias edições e você encontra lá na saraiva.com.br. Apaixonado, abraço para você. Em Axica, a pérola do Baipendi, quem me deu esse livro, e eu estou de repente disponibilizando ele aí para você, foi a nossa querida Marion Duarte e a Vera Lúcia Carvalho. Abraço. Alô Sildinei Pelacini do Amaral, tô aguardando você aqui, hein? Vamos, você vem e participe do programa. Esse livro é muito interessante, é do Nelson Moraes, também é uma psicografia do Espírito Aulus, quer dizer, autoria do Aulus, psicografia do Nelson Moraes. Perdão, a cura através do perdão. E esse livro é histórico. Esse livro é o livro que foi feito pelo Sérgio Gramático Júnior, o filho da Dáurea Gramático, a quem eu mando um abraço, a respeito de 2 mestres do samba e da dança de mestre-sala e porta-bandeira e porta-estandarte, mestre Delegado e Dionísio, no caso o Manel Dionísio, nosso amigo. Vidas em Passos de Arte, de autoria do Sérgio Gramático Júnior, que nós estamos recomendando. Daqui a pouco conosco, com certeza, teremos a presença do professor Isaías Nascimento e vamos ter também, minha gente, deixa eu levantar a câmera aqui um pouquinho, e vamos ter também a presença da nossa querida doutora Reni Kercher, não é? Vai ser uma sala de visitas bastante interessante. E nós estamos começando o programa. Alô para o Carlão Boemia, alô para o Adilson Furgieri Tatu. Adilson está sempre com a gente, né, Adilson? Muito obrigado. Bom dia, querido. Abraço para todos aí do estado de São Paulo. Abraço para a Tônia Elizabeth, que está dizendo que a região dela em Miami está sem luz. E ela botou uma vergonha, mas deve ter sido fruto de toda esses furacões que passaram por lá, né? Acaba desarrumando aquilo que normalmente não acontece. Aconteceu agora nos Estados Unidos e ela está reclamando com razão. Até porque, mesmo no Brasil, já é difícil. Às vezes acontece, mas não é tão comum como há alguns anos atrás a falta de luz, imagino, nos Estados Unidos. Minha querida amiga Sueli Loureiro, né? Ela é fantástica, ela é agente de viagens. Um abraço para você, Sueli. Prazer em tê-la aqui a bordo do nosso programa. Olha, eu queria dizer dos nossos parceiros, né? Eu queria lembrar que você pode adquirir uma espada autêntica samurai, espada importada do Oriente, forjada sob o sol do Oriente, através da Espadas Katana. Você vai ou no site espadaskatana.com.br, mas já que você está me vendo pelo Facebook, é muito mais simples ir lá na pesquisa e digitar no Face
Espadas Katana. É só isso. Vai abrir a página muito bonita de Espadas Katana e você vai ter a oportunidade de ver fotos, de ver filmes, de ver mensagens orientais e, sobretudo, você vai saber, as espadas são maravilhosas. Tem uma espada que a lâmina é toda preta, tem outra que a lâmina é toda dourada e tem as espadas que podem ser montadas a gosto do cliente, fabricadas lá no Oriente, vindas para o Brasil através de uma importação absolutamente legal da Shotokan. Então, espadascatana.com.br. Dr. Cícero Munhoz, que amanhã estará conosco, está nos vendo agora. Dr. Cícero é um dos grandes cardiologistas do Brasil. Bom dia, Dr. Munhoz. Pois é, e o Davidson Geraldo também está assistindo. Muito obrigado, meu caro amigo Davidson Geraldo. Pois é, e hoje a gente vai, na abertura do programa, eu vou comentar a dificuldade que existe naturalmente no Rio de Janeiro de desenvolver o seu principal potencial, que é o turismo, levando em consideração a violência. Lamentavelmente, a Federação do Comércio concorda com uma pesquisa que mostra que o Rio já perdeu até hoje, desde janeiro até hoje, nós já perdemos perto de 600 milhões de reais na área de turismo, em função da violência, porque na verdade isso afasta terrivelmente a quantidade de pessoas que tinham o interesse de vir ao Rio de Janeiro, ver as belezas que o Rio tem, e mais do que isso, o povo gentil que o Rio tem e que lamentavelmente vem sendo massacrado, perdoe a expressão, psicologicamente, pela ausência de competência por parte das nossas autoridades com relação à contenção da violência. Então alguma coisa tem que ser feita no Serginho. O Serginho é o professor Serginho, ele é professor de jiu-jitsu, faixa preta, quarto dan. E o Serginho tem feito, ao lado da Carolina e da Secretaria de Esportes de Niterói, um trabalho muito bonito de readaptação de forma física, de readquirirem a forma física. De que forma? Através do MMA Cross Training. MMA Cross Training é o seguinte, ele tem a base das lutas, mas você não vai lutar. Você vai usar determinados exercícios que os grandes lutadores usam para fortalecimento dos músculos, para aeróbica, isso tudo acontecendo na Praia de Caraí, às segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã, e às segundas, quartas e sextas, às 7 horas da noite. A primeira aula para você é grátis. E o importante, procure lá, que é exatamente ali naquela faixa entre Oswaldo Cruz, na faixa de areia entre Oswaldo Cruz e Belisário Augusto. Tem um dojo vermelho maravilhoso cobrindo a areia e realmente é um treinamento fantástico. Procure, porque vale a pena. Abraço também para o meu primo Vicenzo Grandinetti. Abraço, Vicenzo Auguri. Pois é, e nós estamos aqui mais uma vez, lembrando a você, e a gente tem de lembrar isso sim, o nosso querido Hostel Icaraí. Hostel Icaraí, minha gente, suítes completas. Hostel Icaraí, piscina e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi, estacionamento grátis no coração de Icaraí. Reservas hostelicaraí@gmail.com. Fica na rua Desembargador Oliveira Machado 9. Telefone para contato 99612-5395, 99612-5395 ou o fixo 3619-6067, ok? Então ficamos combinados assim, né? E lembrando, claro, a gente sempre tem de lembrar. Alô, Vivilina Bernardo, abraço para você, minha querida Vivilina, seja bem-vinda aqui no nosso programa, né? E você pode participar, se você quiser, mandar fotos através do meu Facebook, que você está vendo agora, e a gente terá muito prazer de divulgar. Alô, alô, bom dia a todos vocês. Pois é, então a gente precisa realmente resolver o problema da violência no Rio de Janeiro, e a gente espera que isso a médio prazo, mas é terrível. Tem gente aí batendo, tem gente chegando, e a gente vai daqui a pouco recebendo os nossos amigos, conversando com eles. Olha lá, William Laranja chegando aí. Hoje é o dia dos professores, né? Nós teremos aí o nosso querido Isaías, nós teremos aqui o William Laranja, e daqui a pouco
a qualquer momento deve estar chegando a nossa querida Reni Kercher. Mas de qualquer maneira, minha gente, o assunto promete. Alô, Tiago César, um abraço para você, querido. Muito obrigado pela audiência. Pois é, e agora então, vamos diretamente, deixa eu dar uma trava aqui nessa música, não é? Porque já está quase chegando a hora do nosso, digamos assim, da nossa reflexão, não é? Então vamos fazê-la enquanto ouvimos naturalmente a prece de Cáritas. Eu espero que você fique comigo mais uma vez até às 9 da manhã, 9 e pouco, que é exatamente quando termina o nosso programa. Então vamos lá, a prece. Atenção, você... Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos aí, olha, eu fico no papo ali e de repente, na verdade, eu quase que perco aí o bonde da história. Mas olha, com muito prazer que nós estamos aqui. Alô, Thelma Pereira, alô, Denise Guzmán, e agora a gente vai chegar na nossa sala de visitas, enquanto tudo... Olha aqui a doutora Reni chegando. Bom dia, doutora Reni. Bom dia, Fernando. Um abraço, meu amigo, para você e para todos os ouvintes deste programa que está chegando cada vez mais longe, cada vez com mais pessoas participando, né, Fernando? É verdade, obrigado. As ladies first, né? As
Madames, as senhoras, primeiro. Olha, o professor Isaías Nascimento, nosso querido amigo. Bom dia, Isaías. Bom dia, Fernando. Bom dia. Tudo bem, querido? Rene, bom dia, William Laranja. Bom dia, Samira, Fernando. Tava com saudade do amigo? Eu tô morando muito longe, então de vez em quando... Não, e às vezes você pega e você foi parar em São Cristóvão, Não, né? hoje eu fui parar em São Cristóvão, já deu uma caminhada Uma matinal, caminhada mas boa, né? É um prazer rever Diga-se de passagem. os 4 confrades aqui. Exato. Nossos amigos dos almoços das sextas-feiras. Das sextas-feiras. Né? E de toda uma vida, né? Prazer revê-lo. Doutor William Laranja, meu caro William Laranja, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Isaías, bom dia, doutora Rene, bom dia, Samira, Fernando. Estamos aí para mais um programa que seja de sucesso. Como sempre. Verdade, rapaz, você me deu o tema do dia de hoje. Você me deu o tema, porque eu fico observando que todos os nossos colegas colocam na internet, né? Certo. E você colocou o que eu chamaria, na minha época de publicitário, de teaser, que na verdade não deixa de ser um teaser, mas é aquelas pastilhas, aquele post grande, né? Certo. Dizendo pelo fim da política de gêneros nas escolas. E eu queria que você elucidasse o que você é pelo fim dessa política que diz que a tendência sexual das pessoas deve ser respeitada independentemente da sua vertente. E você não é contra isso, eu acho que você é contra nas escolas, é isso? Nas escolas. Eu acho que cada um define aquilo que quer fazer. Tem que ser respeitado, todas as pessoas têm que ser respeitadas, independente de cor, sexo, raça, enfim, de ideologias, né? Todos têm o direito de opinar, todos têm o direito de ser o que quer. Eu só acho que a indução, né, de uma coisa errada, né, ao meu ver, porque a criança ainda não tem a sua personalidade formada. Quer dizer, não é a indução que é errado, o erro talvez na sua avaliação, colocar em tenra idade a criança para discutir esses temas, é isso? Discutir esses temas, é uma coisa que o ser humano ele vai descobrir de acordo com a sua idade. Quando a idade vai chegando, ela tem a opção dela, mas deixa ela criar, né? Ela ter essa opção e não ser induzida a ter opções pelo modismo que está virando isso aí. A criança, ela tem que ser criança. Né? A partir da adolescência, ela define aquilo que ela quer. Entendo. Nós temos um importante professor de História, presidente do Instituto Mais Memória, o nosso querido professor Isaías Nascimento. Isaías, o que você tem a dizer a respeito dessa mesma política? Você está de acordo com o que o William prega ou você pensa de forma diferente? Não, eu respeito a opinião do William. Eu penso que a sociedade brasileira é muito dividida. Às vezes a gente fala assim, os brasileiros, defende os brasileiros. Que brasileiros somos nós? Nós somos 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões, 40 milhões são crianças. Então vamos focar esses 40 milhões de crianças. E quem são essas crianças? A maior parte está na classe E ou na classe D. Que são as menos privilegiadas, Dessas as mais carentes. Dessas 40 milhões, 8 milhões estão fora da sala de aula. 20% fora da sala de aula. Então, a gente vai entender que esse segmento que ganhou o poder, o governo do Lula e da Dilma, eles se mostraram muito progressistas em mudança de determinadas propostas da educação. Concorda-se ou não, mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos 40 milhões de crianças. Essas crianças com 4, 5, 6 anos têm acesso a tudo no computador, no celular. Muitas das vezes eles têm mais informações do que nós sobre todos os assuntos. Então, eu estava fazendo um trabalho com a minha filha de 9 anos sobre biologia. Ela já não se assusta mais quando se estuda o corpo humano, né? Que aparece uma situação ou outra, né? Porque ela tem uma capacidade de leitura e de visão do mundo que está naquele segmento, Fernando, menor dos 40 milhões. Tá certo? Porque eu fico muito preocupado que quando a gente tem uma visão assim, o Brasil como um todo. O Brasil não é um todo. Não é um todo. O Brasil são um partes. todo, mas
feito de partes. Por exemplo, por quem eu luto nesse Brasil? Eu não luto pelos 210 milhões. Porque você deve ter uns 80 milhões de cretinos, de canalha, de safados. Eu não luto por essa turma, não. Eu luto por esses 40 milhões de crianças, no que puder, e por esses 30, 40 milhões de idosos. Isso. Então, o meu centro de foco é esse. Então, eu respeito muito a opinião do Laranja, como de todas as pessoas. Mas eu entendo também que a gente tem que ter lá na frente um cuidado para essas crianças também, de maneira colateral, ter essas informações. Porque, de repente, tais informações Isso. Agora, fora da didática é meio complicado. Agora, né? São complicadas. Como abordar isso em sala de aula? Esse é o grande mistério. Porque não é o professor de história, não é o professor de matemática, de biologia que tem que tratar disso. Nós, quando muito, podemos atentar um debate sobre um tema do dia, alguma situação, né? Mas eu tenho muito cuidado porque eu não sou formado para discutir isso em sala de aula. Eu não tenho essa capacidade de discutir isso, essa temática na sala de aula. Então eu penso que tem que se identificar a melhor maneira de alcançar esse ensino. O Isaías como professor de história, eu como professor de biologia, que essa parte de reprodução, isso cabe à minha matéria, no caso. Eu acho o seguinte, religião e sexualidade, em primeiro lugar, para ser discutido em casa. Em família. Em família. Os pais doutrinando seus filhos dentro daquilo que eles acham certo. Daquilo que eles Justamente, acham. que eles acham certo. Eu acho que botar uma religião, ou seja, forçar uma criança a seguir uma religião. Ou mesmo um comportamento. Ou mesmo um comportamento, eu acho sexual. Que isso cabe aos pais e não ao professor. Bem esclarecido. Doutora Rene, a senhora ouviu aí esse debate. Doutora Rene é uma das mais importantes odontólogas do Rio de Janeiro, nossa querida amiga. Muito bom dia mais uma vez. Né? É verdade. De grande talento na odontologia. Mas hoje a gente quer a opinião dela como cidadã, né? Doutora Rene, o que a senhora acha dessas duas vertentes que nós vimos, que na verdade se somam por enquanto? Ô, Fernando, o professor Isaías falou uma frase que eu acho super importante. É uma ideia progressista. O futuro há de mostrar que o futuro será este. Se você conversar com um psicólogo, ele vai dizer que o ser humano nasce, uns serão masculinos, outros do sexo feminino, mas não é opção, pelo amor de Deus. A pessoa nasce. Identidade. Com algumas diferenças. Por exemplo, crianças abusadas na infância, elas podem ter um comportamento alterado, né? A menina ou o menino. Então o menino seria hétero, mas ele é abusado na infância por outro homem, ele pode no futuro, por essa questão, não vou entrar na questão psicológica, ele pode tornar-se um homossexual. Mas, via de regra, nascemos homem e mulher, mas o entendimento sexual entre menino e menina, menino e menino, não é escolha. A gente já sabe que é química. É a mesma coisa que você falar assim, o espiritismo já está comprovado cientificamente, você aceita se você quiser, se não quiser não aceita, mas já está provado cientificamente. Estou falando bobagem? Ciência. Estou falando bobagem? Não, antes de qualquer religião, é ciência. É ciência. Aí você pode até não aceitar, mas é ciência. Desculpa, já tem comprovação que a reencarnação existe. Se você quer ficar de olhos fechados, fique, é um direito que você tem. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? A escola vive um drama porque ela tem que gerenciar essas situações na escola. Eu acho que a responsabilidade é dos pais, mas os professores têm que ser preparados a gerenciar essas situações. Porque o aluno leva para lá, né? Eu sei porque eu vivi isso, né? Então, se você tem um menino que é homossexual, mas que já apresenta desde pequenininho, os professores querem forçar a brincar com os meninos. Só para reforçar o que você está dizendo, eu e Samira conhecemos, né, vários garotos que desde tenra idade você olhava para o comportamento dos meninos que hoje são homens e a gente falava, olha, serão gays. Com certeza. E são mesmo. E essas pessoas hoje, rapazes,
alguns que foram até, conviveram com os meus filhos, que são héteros, e que já mostravam essa tendência e se tornaram. Isso, o que dá pena... E os pais não eram Sabe heterossexuais. qual é o problema? Dos pais fingirem que não entendem, sabe, Fernando? Fingirem que não veem. É muito mais fácil. E com isso eles estão massacrando os filhos. Isso acontece muito do pai, né? A mãe Exatamente. não. A mãe tem um coração mais aberto, mais compreensivo. Aí O pai é mais machão e acha que quando o filho eventualmente é homossexual, que tem que execrá-lo e muitas vezes abandoná-lo, que é terrível. Exatamente. Olha, acha que o filho optou por isso? Quem dera ele poder optar. Não optou. Até porque acho que matéria de opção, que é a opinião de vocês dois, qualquer um optaria pela maneira mais fácil, mais aceita pela sociedade. Ou eu estou errado? Eu acho que a maneira da criança agir, ela, como a Reni mesmo falou, e você, Isaías, a maneira da criança agir a gente já tem um prognóstico, de futuro que será, dessa criança. que pode chegar ao homossexualismo ou efeminado. A pessoa pode não ser homossexual e ser efeminada, justamente, ser mais feminina. Mas eu acho que essa concretização, vamos dizer assim, dessa personalidade, ela vai ser adquirida depois que a criança se identifica, ou seja, depois da personalidade dela criada, fortalecida, vamos dizer assim. Uma criança de 6, 7, 8 anos, ela não tem definição ainda. Mas deixa eu te falar desse garoto. Definição, William, só para complementar o que você está dizendo, ou talvez contrariar um pouquinho, o garoto ao qual eu estou aludindo, a Samira deve estar em memória, e obviamente eu estou respeitando. Esse menino, já desde ter idade, ele trocava o carrinho pela boneca. Claro. Quer dizer, vai essa tendência, mas o que você quer dizer, e eu entendo, é que essa tendência será reforçada ou não na medida da vivência, é isso? Na medida da Porque vivência. só descobre depois, entendeu, William? Então, A criança só, quando quando na época da sexualidade mesmo, da juventude, é que ele vai falar, por que eu estou sentindo atração pelo mesmo sexo? Aí que ele vai começar a entender, porque você vê tanto menino quanto menina desde pequenininho. O que há é uma repressão muito grande, que depois a gente vê casamentos fracassados, e que a pessoa fala assim, a mulher era casada, o homem era casado. E não virou, ele já tinha isso. Já era, foi pressionado pela sociedade. Foi pressionado, você dá um brinquedo e a mãe troca pelo outro. Não, tem que ser homem. Homem eu penso... Ele é um homem. Eu continuo pensando tal qual o Reni e o William, mas eu queria colocar uma questão assim, dessa modernidade social que nós estamos vivendo, né? Sei. Nós somos mais ou menos da mesma faixa etária. Imaginemos que nos anos de 1960, 50, quando nós éramos crianças, essa temática era impossível de ser tratada em sociedade. Imagine em sala de aula, né? Hoje, por exemplo, nós estamos diante da TV, com programação, com novelas, com tudo. E até da web, da internet, um programa feito através da web. Às vezes distorcidas, que chega na casa da pessoa, que chega na sala que a família está reunida. E muitas das vezes tratada por um produtor de novela, por uma pessoa de questões técnicas, mas sem esse filtro. E isso entra na sociedade. Às vezes bem debatido, às vezes extremamente vulgar. Vou da novela tal, vai ter beijo de 2 homens. Mas só que as pessoas não compreendem que o Brasil tem 210 milhões. Essa televisão, ela entra no país todo. Lá no interior de Minas Gerais, aquilo é terrível. Aquele assunto para a missa de manhã no domingo. Você viu aquela novela, aqueles 2 homens, porque aquela sociedade é aquilo. Uma coisa que sempre existiu. Mas, por exemplo... Eu não precisa muito, você que é um professor de história, se a gente voltar na Grécia, né, tinha os eunucos e tinha os senadores que eram homossexuais, não todos, mas que tinham seus amantes também. Claro. Quer dizer, fato existe desde que o mundo é mundo. E tem a própria Babilônia lá. E tem a caixa de ressonância. Olha, eu vou pegar 2 artistas. Todos nós sabíamos que o idolatrado, talentoso Calbi Peixoto era gay. Desde sempre. Sim, até claro, porque se montava um marketing, as mulheres correndo atrás dele, rasgando a roupa, para que ele vencesse na carreira. Lindo como era, charmoso como era. Mas ele sempre guardou essa questão com ele, porque
era muito difícil debater essa questão nos anos 50, 60. Certo. Agora, aquela cantora baiana... A Daniela Mercury. Ela separou assumiu um namoro com uma garota. Depois de ser mãe de adultos, ela separou do marido, e passou a conviver com uma outra mulher. Tudo direito. Mas só que aquilo dali não pode chegar na televisão toda hora e ficar falando aquilo, ficar repetindo aquilo. Ela não casou? Casou. A modo dele. Você pode ser a favor ou contra, ou muito mas pelo não contrário. Pode fazer Mas é um direito. Não pode fazer apologia. Eu penso, sabe, Fernando, que tem essas duas vertentes. De quem pensa que é apologia e de quem faz, porque a Daniela Mercury ela podia ficar calada. Ela fala. Ela assume. O número de pessoas... Não só ela, aquela menina que é apresentadora também da TV Globo, uma lourinha que casou com outra mulher. É muito importante, Fernando, abordarmos essas questões, principalmente na televisão. Sabe por quê? Porque só quem sabe o que sofre, e quem está por dentro sabe quantas pessoas morrem por dia, assassinadas. Por preconceito. Eu tenho uma conhecida que foi esfaqueada, eu te falei, no pescoço. Ela é lésbica, essa moça? Isso, dentro de casa, porque ela mudou e é uma cidade pequena, eles descobriram que ela morava com a menina e que viviam, eram casados e viviam juntas. Maritalmente. E depois o cara entrou e esfaqueou, por nada. Muitas pessoas, eu achei ótimo abordar a questão na novela agora. É minha opinião, Força de Querer. Professor? Por quê? Porque as é um fato que pessoas têm que existe. abrir a cabeça. O brasileiro, na verdade, ainda falta muita cultura para o entendimento. Então, é uma forma chocante, em alguns lugares cai mal, cai exatamente onde se há o maior número de assassinatos em pessoas homossexuais. Gente, nós estamos matando 7 pessoas por dia na última pesquisa, a nível de homicídio. O assassinato por gays no país, eu não tenho número de cabeça. Eu sei que mata-se 60 mil brasileiros por ano. Qualquer coisa, eu não sei se eu acertei nesse negócio. Agora, 7 qualquer coisa, mas não me lembro. O feminicídio e a morte de feminicídio e a morte da mulher. De mulher, que é um absurdo, né? É um absurdo. E o assassinato de gays é algo assim, eu não sei a estatística, mas é muito grande. Mas o que eu me refiro é que na sala de aula, quando nós estamos lá com o giz, com o quadro, com a caneta, e a gente adentra a sala de aula para conversar com as crianças, das famílias, se você está numa sala do bairro da Tijuca, classe média, você tem uma outra abordagem, as crianças são esclarecidas, tem uma possibilidade até de você evoluir com o assunto de maneira, digamos assim, equilibrada, né? Mas quando você vai para a realidade do ensino do Brasil, que a maior parte das crianças é carente de tudo, né? De tudo, inclusive então, de estudo, né? Essa temática, então, já que virou lei, ela é lei, né? Não, ainda não está aprovada. Não está aprovada? Porque eu acho o seguinte, para fazer esse tipo de lei, para fazê-la cumprir, é aquela história. Na impossibilidade de você ter um sexólogo por cada classe de aula, você teria que ter uma nova formação por parte de professores, não é? Uma preparação, né, que a pessoa tem que ter para poder falar. Mas, Fernando, você sabe que coloca-se nas nossas costas, como professor, um desafio muito grande, entendeu? Sim. A gente tem uma dificuldade enorme já de trabalhar a nossa temática. Você, quando entra numa sala de aula com 45, 50 alunos, é um tormento. Desliga celular, não sei o quê. Eu me auto-aposentei. Não tem como me fazer entrar em sala de aula mais. Nem para adulto, nem para criança. Sei. É um desrespeito absurdo, verdade. Tá certo? Então, a gente exigir que nós ainda façamos introduções de temas paralelos. Quer dizer, o que você advoga, também entendi que o William advoga, quero saber se a Rene concorda. Ô Rene, então essa educação sexual tem que ser na família, é isso? Não deve ser através do professorado, e sim através dos familiares? Eu acho que tem que ser na família, mas não existe possibilidade de qualquer aprendizado se concretizar sem a escola junto. O que não pode são os pais passarem a responsabilidade para os professores. Isso é um absurdo, né? Então, toda a base de família, né, de moral, de religião, como tem que ser passada pela família. Só que não adianta o professor querer ficar a parte disso.
Porque o professor também tem que, como nós todos temos que nos adequar. Eu concordo em parte com o que nós todos aqui estamos falando, mas nessa força de querer, por exemplo, a Glória Pérez tocou num assunto que existe. Talvez não tivesse necessidade de enfatizar tanto, né? Haver a divisão do bolo é muito importante, mas são fatos existentes, que incomodam, mas existem. Existem, sinto muito. Existe uma sociedade mutável a uma velocidade absurda nos dias de hoje. Né? É verdade. Você veja bem, era impossível se imaginar uma reunião de gays há 15, 20 anos atrás. Hoje eles fazem as maiores passeatas do mundo. Mais de 1 milhão, 2 milhões. E são. Nós temos, eu acredito que você tenha também, acredito que o William, nós temos amigos gays, né? Conhecidos gays, que são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, alguns efeminados, outros não. E que a gente tem que respeitar. Eu acho que é essa mensagem que tem que ser passada. Eu posso não concordar. Olha aqui, a Thelma Pereira diz aqui, ó, pra que bater nos gays? Se eu não gosto de cebola, só por isso não saio batendo em todas. Só não como cebola, por exemplo. Falta de cultura, diz ela. Mas o que eu quero aprofundar é o seguinte, é esse momento que nós estamos vivendo, né, de violência exacerbada, né, uma sociedade extremamente desregulada, né? Você veja só, você tem falta de comando no estado que a gente vive. Tem. Total falta de comando. Político, total falta de competência, o que é pior. Né? Porque comando até teoricamente teria que ter, mas não tem competência. Fernando, o pior do que a competência é o acolhimento. Quando você vai aos Estados Unidos, você vai sempre. Você pode fazer todas as críticas, mas ele acolhe, desde que nasce o americaninho. Exatamente. Esse é meu. É o patriotismo. Esse é meu. E a competência. Isso. Então, de não transformar o garoto em marginal. É um dever de inteligência. Gente demais. Então, todo mundo tem o prazer de colocar na sua porta uma bandeira do seu país. Isso acontece, não precisa ir nos Estados Unidos, não. Vai aqui no Chile. No Chile. Você sabe que eu fiz o caminho de Santiago do Chile a Valparaíso, e depois nós fomos a Vinha del Mar e fomos de ônibus, né? Então o que acontece? O ônibus, em cada casebre que passa, tem uma bandeirinha do Chile. Quer dizer, eu falei, meu Deus do céu, que prática bonita se nós tivéssemos isso no Brasil. Meu sonho. E nós não temos. Fernanda, a Reni está tocando num ponto que a gente sai da temática e vai por amor ao país, pelo amadurecimento da sociedade, né? Você vê que os Estados Unidos tem um presidente aparentemente louco, né? Aparentemente louco. Desvairado. O nosso Marco Silva é adepto do Trump. Ele tem o direito, eu quero mandar um abraço, mas não faz parte da minha admiração. Não ele, o Trump. Aparentemente louco. Eu não acho que ele seja louco, não. Ele faz um tipo. Faz um tipo, e aquele tipo ele vai governar os 4 anos se não tiver nenhum problema sério. Apesar que ontem já foram presas pessoas ligadas à campanha dele. Quer dizer, tem chumbo grosso por aí. O fato é que aqui na nossa sociedade é diferente da sociedade americana. A Constituição americana, me parece que só teve uma emenda. E são 8 artigos. Por quê? Porque os demais estados, cada um tem a sua própria Constituição. Certo? Aí você vem para o Brasil, olha que situação que nós estamos vivendo. Aí do patriotismo, do respeito, né? Eu sou um modesto professor de História. Eu já li um pouquinho, esses 58 anos de vida, já fiz bons cursos, já fui professor, esses 40 anos. Poucas vezes nós tivemos um presidente tão canalha, corrupto, salafrário igual a esse. O atual Temer. Claro, falo com todas as letras. Canalha. Mas vai passar. Vai passar, mas só que esse 1 ano e meio que ele está fazendo contra nós e a favor desse grupo que ele pertence é um absurdo. É um absurdo. Eu coloquei no Face essa semana. Eu vi. O seguinte, mesmo quando o Figueiredo teve aquele infarto e foi atendido aqui no hospital da Venezuela, servidores do Estado. O hospital do doutor Silvio Provenzano, que é nosso debatedor aqui. Depois ele foi fazer a cirurgia da clínica médica lá nos Estados Unidos e tal, final, né?
E a população se comoveu, era o presidente da República. Hoje sabe? ninguém liga. Esse camarada, ele não tem respeito nenhum. Então, isso também... E eles estão tentando trazer isso que Laranja colocou lá no Face, que você usou como tema, eles estão com a onda de conservadorismo absurda. Esse é um senhor de 77 anos, e aí eu faço crítica ao conservador idoso. Excessivo. Que tanto é ruim aquele que é liberal demais, excessivo, isso, quanto... Tá certo? E esse quadro não nos ensina, não é pedagógico para a gente amar o país. Porque quem comanda o país dá esse tipo de exemplo, a sociedade, que é uma caixa de ressonância, ela toma ódio de tudo. Entristece, né? Ela se entristece. O povo está triste. O povo está triste. Vai embora. Porque, Fernando, não é possível você... Aí você liga para o televisor lá, o cara vai aumentar isso, aí aumentou em R$20 o salário mínimo a partir do... 28. Você vê o problema, Fernando, que nós estamos debatendo aqui, a minha opinião, longe de ser contra isso... Eu acho que você deu um grande tema. Justamente. Quando eu li aquilo, vai ser o tema da conversa. Longe de ser contra ou a favor. Eu acho o seguinte, o meu filho, a madrinha dele é gay. Uhum. Entendeu? Eu dei o meu filho para uma pessoa que é gay batizar. Por aí você vê que eu não tenho nada contra. Nenhum preconceito. Nenhum preconceito. Nem com gay, nem com não gay. Com não gay, nem com certa raça. Enfim, eu não tenho preconceito nenhum. O que me deixa um pouco incomodado é eu falo como professor, o Isaías fala como professor, nós temos que nos atentar a dar a nossa matéria, ou seja, ele ensinar história, ele ensinar biologia. Porque se eu fosse gay, no caso, entendeu? Eu, dando uma opinião, eu exporia a minha opinião, ou seja, a respeito daquele assunto. Você está entendendo? Entendi. E eu, como hétero, vou você vai tentar influenciar. Justamente. Porque então eu acho que não cabe a nós. Não, justamente, falou tudo. Não cabe a nós. Teria que ser o sexual. Teria que ter um professor de educação especificamente. Sexual. Aí cai no erro. Aí cai no erro que alguém comentou aí, que eu concordo plenamente, de que não tem que ensinar religião no colégio. Eu acabei de falar. Ou então você ensina todas as tendências de uma forma equânime. Então, Fernando, acho que da religião tem uma confusão muito grande. Eu, como professor de história, eu defendo o ensino da temática religião da seguinte maneira, para entender o que é religião. O que é o mundo, o que faz o islâmico, Fernando, o que faz o judeu, o que acredita. Teólogo, sim, na verdade, né? Seria dado por um mas um teólogo não comprometido com este ou aquele segmento. Mas, por exemplo, se você colocar um pastor, agora, detalhe, colocar um pastor, ele vai... Detalhe, pode ser dado até para um não teólogo, se a gente entender as doutrinas panteístas. Isso. Por exemplo, a exemplo de Buda, que não tem a menção de Deus. Você adquire a iluminação independentemente, não se fala em Deus no budismo, que aliás é uma filosofia muito bonita. Mas muito bonita. Existe uma confusão da questão tanto sexual quanto da religiosa, que é a seguinte: quando nós vamos falar de religião na sala de aula, nós temos que apresentá-las para a sociedade, para os alunos. Apresentá-las, só isso. É só isso, tá exatamente. Então você tem perfeito, aí concordo. Né? Tem um muçulmano. Se você puder fazer um briefzinho do que creu o muçulmano, é interessante. Sabe qual é a grande... Protestante. Sabe qual é a grande questão que nós, às vezes, não conseguimos... Nós não somos nós aqui. A humanidade ou o brasileiro. Eles pensam que o catolicismo é a religião em maior número do mundo. E não é. E não é. Nós somos... Aliás, que o cristianismo é a maior. Não é. Não é. Pelo contrário, é o budismo. Então, 2/3 do mundo nem reconhece Jesus Cristo. Que é uma realidade. Que é uma realidade. Ninguém quer ofender aqueles que, como nós, são cristãos, digamos assim, mas é um fato. É um fato. Então, é um outro mundo que nós... Falar nisso, hoje é o dia nos Estados Unidos do Halloween, não é? Nós aqui tomamos carona, né? Há muita comemoração, e é bom, você lembrou a sua fala, lembra que na Idade Média,
o próprio catolicismo queimava as bruxas no ledo engano de que queimando-as o espírito saía, digamos assim, incólume e poderia ir pelo menos para o limbo e talvez para o céu. Você vê os absurdos que se comete a partir de radicalismos. Hoje já não existe mais isso. Fernando, dentro desse contexto da ciência, hoje já se admite, eu estou puxando a sardinha, né, para ciência, já se admite que a saúde não é só física, é psicológica, mental e espiritual. A própria Organização Mundial da Saúde. Exatamente. As pessoas estão empurrando com a barriga, mas lá na frente. Olha, para você ter uma ideia, eu vou pedir para você mostrar, porque esse momento, esse livro aqui, que você, por favor, se puder mostrar, é o Mãos de Luz. Se quem puder achar em livraria, e deve achar ainda, esse livro é de uma psiquiatra norte-americana chamada doutora Barbara Ann Brennan. Esse livro é fantástico. Se você puder folhear um pouquinho, só para mostrar para a câmera, você vai ver alguns desenhos. Não faz mal, caiu alguma coisa aí, porque eu estou te pegando de surpresa. Mas olha só, ela ensina os movimentos áuricos necessários para que a pessoa possa curar através dos chakras. Trabalhando energia, olha só, né, trabalhando energia. É fantástico esse livro. E esse livro vendeu nos Estados Unidos milhões de exemplares. O que quer dizer que não necessariamente as pessoas que compraram eram pessoas... Tá bom, querida. Eram pessoas, digamos, aquela crença religiosa ou espiritual. Mas é a curiosidade do ser humano. Fernando, quem é a pessoa mais antiga que usou mãos de luz? Jesus. É que nós conhecemos, mas houve outros. Houve Siddhartha Gautama antes mesmo de Jesus. Sim, mas Jesus, quer dizer, ele impostava as mãos. Exatamente. Quer dizer, a energia que flui das mãos. Não é? Então qualquer coisa que é muito importante a gente perceber essa realidade. Fernando, essa mudança que a sociedade vai ter que enfrentar, né, e vai passar pela escola, está passando pela escola, é uma mudança que tem que ser muito discutida com a sociedade, mas discutida mesmo. As pessoas não têm uma participação social, elas fazem críticas, muitas das vezes no seu Facebook, numa situação ou outra, mas de maneira geral as pessoas não são participativas no conjunto da sociedade para aquela situação ser debatida, votada, né? Os conselhos de classe, os partidos políticos, os sindicatos, né? Nós estamos tão preocupados com a nossa sobrevivência, pagar nossas contas, os empregos, desemprego daqui, arranjar dinheiro nesse país para sobreviver, que eles, é o mais difícil. Aí os governos vão colocando temas por dentro da nossa vida, né? Quando nós estamos vendo, já está aprovada aquela situação toda, os nossos representantes, nós temos 46 deputados federais aqui no Rio de Janeiro. Claro que o nosso deputado federal está lá defendendo nossas causas, está certo? Nem sempre estão defendendo. Nós temos 3 senadores extremamente fracos. Vou perguntar a vocês se vão lembrar do Romário. Romário, Lindbergh e o famoso vice-governador, né? Como é que é o nome do homem mesmo? Dornelles, que está acusado de roubo, né? Ele passou para o outro, mas continua acusado. Continua na investigação. Fernando, eu às vezes me sinto, falo assim, diante de amigos e para outros, com muita dificuldade de debater certos temas, porque nós acumulamos na nossa vida um aprendizado, um relacionamento com a sociedade, com a família, né? Eu quero dizer que a produção do programa hoje foi do William, do nosso querido William Laranja. Já está faltando Não, fica tranquilo. Olha que der sinal que o negócio aqui vai eu termino o programa. Porque está muito bom o debate. Apenas dar um alô para a Glória Brito, que está nos vendo nesse momento, né? Para o Marcos Juliana. Deve ser Marcos e Juliana, imagino, né? Então, hein? Do Andaraí? Ah, é? O Marquinhos, que maravilha. Abraço, Marquinhos. É uma temática, Fernando, que mesmo, humildemente falando, eu não estou falando, eu estou falando Isaías, o chefe de família, né? Não é um professor, né? Mas é que a sociedade está mudando. Nós ainda temos mais alguns anos por aqui, espero
mais uns 10 a 15 anos por aqui. Se Deus permitir. Não mais do que isso aí, porque a realidade Ah, eu quero mais. Você quer mais? Quero pouquinho mais. Então, Muito mais. eu estou fazendo. Eu acho que dos próximos 15 anos a nossa sociedade vai sofrer tantas alterações, porque há uma revolução tecnológica, científica acontecendo, na medicina, tudo. A sociedade vai ter... Você imagina que houve uma notícia ontem, não sei se vocês tomaram conhecimento, de que um médico italiano vai transplantar a cabeça. A cabeça de um cidadão, ela está inteiramente saudável, o corpo não, ele está terminal. E um outro corpo que sobrevive a nível de mecanismos, né? Esse corpo já houve morte cerebral. Então são 132 médicos que estão se unindo para tentar colocar a cabeça no corpo do outro. Então se nós ficarmos Imagina se Brasil, colocam a cabeça do George Clooney no meu pobre corpo. Mas não adiantaria nada, que seria ele que ia pensar. O Brasil é um caso atípico no mundo. Nós somos um país atípico. Nós estamos entre as 10 maiores economias. Nós estamos entre um dos países com a pior divisão de renda do mundo. É lamentável, né? O ponto que chegamos. Aí que vem o problema do termo inicial. E com um número de adultos e crianças analfabetos absurdo. Então, nós falamos... E potencialmente soldados do tráfico no futuro, porque não tem qualificação, então, não tem emprego. Por exemplo, se você tivesse com essa temática na Rádio Tupi, às 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, ela seria, com a classe C, D e E, que é a Rádio Tupi, por exemplo, aqui nós temos um público mais seleto. Mais seleto, o público certo? Chega a computador, então, né? Teria de ter cuidado com o que a gente falaria, tá certo? Porque você alcançaria milhões de pessoas. Mas eu acho que falo ou não falo, eu vou falar. Até porque o que eu vou falar não é novidade e eventualmente pode chocar alguém. Eu tenho acompanhado, eu gosto muito do programa do Serginho Groisman. Quero mandar um grande abraço, é um baita do comunicador, não o conheço pessoalmente, ele é um inovador. E eu acho, como é que é o nome daquela sexóloga que vai no programa do Serginho? A Laura Miller, ela presta, aí é que eu acho também, ela presta um serviço esclarecedor, porque você sabe, essas pessoas que você está falando de aluno, elas não chegam à sala de aula, né? Mas elas veem televisão. E outro dia houve um fato que aparentemente pode chocar. Alguém perguntou para a Laura Miller a respeito do sexo anal. E ela disse o seguinte, olha, isso aí é questão de ponto de vista de cada um, quer dizer, de preferência ou não da pessoa. O importante, olha só o recado, o importante, ali tem uma série de jovens, né? O importante é que o homem use a camisinha. E que uma vez usado, isso do ponto de vista físico, né? Uma vez usada, que essa camisinha seja descartada e ele não possa ter relação em nenhuma outra circunstância, em nenhuma, enfim, de outra maneira, sem uma nova camisinha. Então é complicado, mas é verdadeiro, porque está chegando uma informação inteira para alguém. O que vocês acham disso? Eu acho que ela está habilitada, ela está habilitada em a poucas dar palavras, essa informação, né? e dar esse ensinamento. Fernando, olha só, o que adianta... Porque é fato, existe. Quer dizer, se a pessoa gosta ou não, aí é uma questão de cada um, mas existe. É um país imediatista. O que adiantou a UPP se você não veio com a política de social atrás? Verdade, nada. E outra coisa, deixou os PMs na linha de tiros. 113 mortos no Rio de Janeiro. Vamos PMs. resolver o problema. Isso, vamos e não tem resolver lei para prender essa gente. Vamos resolver o problema, tá vamos matando. ser imediatos. Vamos colocar a parte sexual nas escolas. Contrata um sexólogo. Não joga isso na nossa mão. Entendo. Entendeu? Vamos colocar... pessoas preparadas para esse tipo de coisa. Ensino religioso nas escolas. Contrata um teólogo que não tenha nenhuma tendência. Porque se você colocar um pastor, vai para o viés evangélico. Se for o espírita, vai para o viés espírita. Padre, o católico vai para o católico. Bota uma mãe de santo, vai para o... Então, eu acho o seguinte, as pessoas têm que fazer as coisas sim, as mudanças sim, mas coloque subsídios para aquilo acontecer sem jogar
a responsabilidade daquele que não está preparado. Justamente. Você vai dar biologia, ele história. Você jogou a responsabilidade em cima da UPP. Você vê que a família não está colaborando muito, né? Porque você vê perguntas de jovens ali. Não, a família se são assusta, adultos, exatamente. Já tem não colabora. Uma vida sexual ativa e não sabem nada. E aparentemente ali é classe média. Sim, exatamente. Estudantes, pessoas que muito provavelmente, não sei, mas a Globo deve oferecer até a condução para chegar. Perguntinhas primárias, perguntinhas ridículas. Que um jovem, mas você vê, com vergonha de um jovem. Que a pessoa não sabe. Eu acho que E o pai não informou, a mãe não informou. Sabe, Fernando? Sabe, você né? desculpa, sabe? Aquilo ali é para quê? É para querer aparecer para os coleguinhas que estão. Eu acho que tem umas perguntas ali que porque que é muito primário, pelo amor de Deus. São perguntinhas primárias. Você quer saber? Que eu acredito que ainda que eles são jovens e tem adultos casados que não sabem. Sim, claro. Parabéns ao Sérgio Glória em trazer aquela temática ali no final da noite de sábado. Mas quando você vem para o Zorra Total, que é um programa de não, aí... é cheio de controvérsias. No campo religioso, de vez em quando aparece Jesus eu acho que Jesus conversando com Deus. Vamos modernizar. Eu vi. Eu acho que o humor é aquela história, né? Ele brinca com tudo e tal, mas tem que ter algum critério, ao meu ver, né? Ele educa, né? O outro deseduca. E muitas das vezes críticas a questões de gênero também. Existe muito no humor. Que o humorismo é massacrar. Não, ontem eu vi um filme, como é que é o nome do Paulo Gustavo, é isso? O ator? Paulo Gustavo. Eu quero lamentar, sinceramente, porque ridiculariza o bairro do Meia. Ridiculariza, mostra que é suburbano, quem mora no Meia, mostra que quem vai, eles mudam. Eu vi uma parte do filme, o rapaz tem muito talento. Agora, é aquela história, meu Deus do céu, nós somos um povo que acaba esculhambando o que nós somos, pô. Mas você já conversou com quem mora no Meia? Eu conversei, eu tive essa preocupação. Não é? E eu conversei com uma amiga que mora no Meia, acho mó barato. Depende. E como é que o Meia é importante? Mas depende do ponto de vista, né? Eu não achei barato, não. Eu achei muito feio e agora eu respeito a opinião contrária. Agora eu achei um desserviço para com o Meia, que é um bairro progressista, é um bairro que tem calor excessivo, a gente sabe, assim como a Tijuca também tem. Agora a Tijuca é tida e a vida como se fosse o bairro nobre da Zona Norte, digamos assim. Mas nesse filme ele coloca uma sátira às pessoas. A moça vai lá na praia e rola na farofa, na farinha, na areia, meu Deus do céu, joga areia em cima dos outros e tal. Então acho que a gente tem que pensar um pouco, porque você não vê, é muito raro o americano fazer esse tipo de coisa com relação a eles. Você sabe que a Filadélfia tem muito mais crime que os Estados Unidos, tem muito mais crime que o Rio de Janeiro, sabia? E não é divulgado. E a parte feia... Onde é que você vai descobrir isso? Não sai lá não. Vai no Google, vai ver como é a cidade de Detroit a nível de criminalidade. Nossa. É altíssima. É verdade. De assassinatos, chega a bater quase o nosso recorde de assassinatos. Mas você não vê eles divulgarem isso. Mas de quem é a culpa disso, Fernando? Hein? Quem é a culpa disso? De quem é a culpa disso? É do próprio brasileiro. Lá fora, quando se fala em Brasil, você joga uma floresta ou uma favela. Não é verdade? É o índio. Justamente, o que aparece para você do Brasil é a floresta amazônica, né? Os tucanos, os papagaios, aquele filme que foi um sucesso aí, né? Da o que não quer dizer... E a favela, a bandidagem e agora, o turismo sexual, que é o carnaval da gente. Agora, infelizmente, nós próprios nos degradamos. Eu acho que é bem por aí. Hoje parece que o jornalismo brasileiro é igual a policial. Só dá assunto de polícia. Mas é um retrato da sociedade, né, Fernando? Nós estamos... Aí volta aquela questão... Mas não dá para compensar a notícia? Fernando, quer dizer, vamos lá. Mas tem a questão... Fernando, não tem coisa boa para gente compensar. Tem. Você eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que eu sempre me sensibilizei com formaturas, digamos assim. Eu fui, há algum tempo atrás, no Clube Espanhol, na formatura de um menino que é irmão da namorada do meu filho. Uma coisa linda, simpática, o que os professores disseram, a emoção das pessoas. Por que isso não aparece na televisão? Ali é um momento construído. O trabalho teu
no hospital, William, é um momento construído, construtivo seria isso. Mas é porque Que deve ser mostrado. Ruim que é vendida, né? Que dá Mas porque é a crença do Brasil, é a crença do Brasil, porque não é verdade. Você pega, eu pesquiso constantemente, eu fui lá fora, vejo todos os jornais quando eu vou lá fora, Le Monde de Paris, você vê o Washington Post, você vê o New York Times, você vê o The Guardian, você não vê nas primeiras páginas a criminalidade alta que existe em Londres. Você vê lá um teaserzinho, matou alguém, vai ver lá no final da página, vai achar na 37. E eu tenho uma tese, que eu queria discutir, queria que vocês corroborassem ou não, porque aqui a opinião é absolutamente livre. A minha tese é o seguinte: como nós não vivemos uma guerra que os europeus viveram, e nem vivemos a perda de milhares e milhares e milhares de jovens no exército americano, no meio das guerras que eles se metem, a gente então fica criando essas coisas, quer dizer, não é criando, a gente vai divulgar o máximo, para que se você não dá solução? Eu acho que tem que divulgar, mas teria que contrabalançar, ou estou errado? Não, você está certo. Agora, um fato recente. A turista espanhola que foi morta na Rocinha. Terrível. Eu pergunto, com o Rio de Janeiro lindo... Que propaganda ao contrário que foi feito lá fora. Lindo como é. O que ela tinha que fazer numa favela em guerra? É terrível. O que ela tinha que fazer dentro? E ela não sabia. Mas quem levou sabia. Sabia, e foi agora. Não adianta nada que a pessoa vai ser acusada, tanto a agente de turismo quanto a agência também. A delegada vai. Agora não adianta, a mulher já morreu. Morreu. E outra coisa, na cidade que ela vivia, na Espanha, na cidade da Espanha, o último crime, o último assassinato aconteceu há 2 anos atrás. Olha o que nós estamos vivendo, porque não é só isso não. Como é que entram essas armas no Brasil? Como é que hoje até as autoridades reconhecem que os bandidos estão mais armados do que a própria polícia? Acabou uma inversão total de valores. Por que não levaram essa mulher pro Corcovado? Por que não levaram essa mulher pro Pão de Açúcar? Mas é aquilo que você fala, lá fora é conhecida a favela. As pessoas querem conhecer a favela. Então qual é a impressão do turista? Eu vou no Brasil ver favela e ver floresta. Eu fui recentemente. A verdade é essa. Eu fui recentemente no campo do Boca Júnior, lá na Boca. Na Argentina, é um pouco afastado do eu conheço. Aí fui no museu. Bomboneira. Aí na Bomboneira. Eu fiquei por fora, não cheguei a entrar. O que o guia falou para mim? Ó, o senhor está com a esposa aí, cuidado, o senhor não sai desse circuito aqui, o senhor vai naquelas lojinhas ali, mas 100 metros para lá o senhor não vá, e nem 100 metros para cá, o senhor entra no museu, quando o senhor terminar o circuito, eu estou aqui com o carro para pegar o senhor toma cuidado, olha lá, olha lá. Obrigação do guia, né? Então um guia bem formado, bem orientado e com cuidado no serviço dele, né? Agora, nesse caso era uma empresa com transporte, não era um negócio assim improvisado não. O turista fica lá no hotel, alguém chega lá, ó, nós temos os seguintes serviços, seguintes passeios, ó, você tem Cristo, você tem Maracanã, você tem o Centro Histórico do Rio de Janeiro e você tem a favela aqui. A pessoa faz uma opção desinformada. É que a gente fica contabilizando o número de policiais mortos e na hora da notícia, eu não sei se sou eu que estou exagerando, mas o pessoal fica assim, porque a bala veio do policial, porque o policial está respondendo, porque é igual o rapazinho que foi morto em casa de 15 anos e tal, porque a polícia, o que a polícia estava fazendo no quintal? Poxa, peraí, você está defendendo o policial ou não? Não. Porque se o policial não tem a arma que o bandido tem, os caras estão dando a cara a tapa. E ganhando mal e muitas das vezes em atraso de pagamento. Eu morri de dó, que ontem eu passei por uma área bem pesada, meu marido tarde da noite, vários policiais com aqueles carrinhos, muquiraninhas, parados, os caras lá fazendo blitz, expondo a vida para nos defender. Então eu agradeço a todos os policiais. É verdade. Agradeço do fundo do meu coração, não estou aqui para julgar quem presta ou quem não presta, porque em toda sociedade existe isso. Eles estavam, olha, eu vi umas 5 blitz, colocando a cara a tapa para nos defender. E aí fica todo mundo querendo saber, a bala veio do policial, quem é esse policial, porque ele foi preso, porque ele foi pesquisado. Peraí, gente, ou nós estamos do lado da polícia ou nós estamos do lado da polícia. Como é que queremos que eles nos defendam
se a gente está depois crucificando os caras? Está errado. Eu acho que não não são 113 policiais que foram mortos no Rio de Janeiro. Talvez tenha sido até muito mais. Não foram 113 pais de família, chefes de família, que as suas famílias e que estão vão passando necessidade agora porque o governo é omisso, os governos são omissos. Não existe. Na hora de bater continência pro caixão, todo mundo bate, mas na hora de pagar. A família dele, ele vai preso e a família vai ter bolsa. Fica tranquilo. Ô Reni, um cara que matou de uma maneira covarde aquele menino João Hélio, bateu na cabeça da criança fora do carro, o cara está na Suíça, protegido pelo governo brasileiro, ganhando. Não, e aquele médico está na Suíça, aquele médico disse que corria risco de vida aqui. Quer dizer, o médico fugiu. O médico fugiu para o Líbano. Gilmar Mendes liberou. E o cara foi pedir a renovação do passaporte. Por que um condenado vai pedir renovação e a Polícia Federal renova? Condenado a 200 e tantos anos de prisão. Albernacci, né? O nome do homem? Roger Abdelmaci. Abdelmaci. Eu até falo. Crimes hediondos. E o cara, babau, já está no Líbano. Quer dizer, se não houver punibilidade, não adianta a polícia prender. Essa é que é a história. Tem punibilidade, sim. Tem, para o pobre. Ah, sim. Por que, poxa, qual é o foco hoje? Do Sérgio Cabral tá lá com não sei quantos anos, 78, 80 anos de prisão. Porque tudo tá caindo no colo dele. É verdade. Tudo tá caindo no colo do Cabral. Não que ele seja santo. Não é. Mas vamos desviar o foco dos outros e jogar tudo na conta dele, porque ele já está crucificado mesmo. Inclusive ele heroicamente disse que a mulher dele, apesar de estar na nota fiscal que ela comprou as joias, foi ele que comprou apenas por erro qualquer, botaram o nome da mulher dele. Gente, é uma pena, o programa foi ótimo, eu quero agradecer o talento de cada um de vocês, agradecer ao William Laranja o tema do dia de hoje, que ele deu sem saber, mas saber que eu estou lendo o teu Face, assim como eu leio a beleza de trabalho que o nosso professor Isaías faz, numa capacidade de resgate de memória incrível, numa dedicação extraordinária e que para mim é motivação de orgulho. Não é só com tema, né? Não é só com tema. Não é, a gente música do futebol, muitas das vezes a gente fica informado de coisas que a gente já havia esquecido e se todos pensássemos assim, a importância seria muito outra. William, suas despedidas. Bom, eu quero agradecer, eu achei também o tema hiper importante pelo que a gente está vivendo, né? Porque foram vários temas dentro de um só, né? E me colocando à disposição aí para o que precisar, né? Colaborar com os amigos e dentro do que eu posso colaborar. Um grande abraço para todo mundo. Se quiser deixar algum e-mail para contato, não. O meu e-mail é D de dado, R de rato, .w.laranja@gmail.com. O meu caro mestre Isaías, professor Isaías Nascimento, fique à vontade. Primeiro é o prazer de rever queridos amigos como Laranja, como Rene, como Samira, você, Fernando, certamente muitos que estão nos assistindo. Fazer só duas colocações rápidas da data de hoje. Em 1902 nasceu Carlos Drummond de Andrade, nessa data, mineiro. Cuja estátua roubaram ontem. Roubaram não a estátua, mas o óculos. E apareceu na televisão, o cara dá um chute no óculos. Não, dá um chute na cara do poeta para pegar o óculos. E um confrade que morreu nessa data, que nós homenageamos em memória, o Aércio Perligeiro, porque quando... o pai do nosso querido Jorge Perligeiro. Quando o Jorge Perligeiro recebeu a medalha da confraria, naquele momento nós fizemos uma parte e homenageamos também o pai que morreu, de Macaé, mas morreu no 31 de outubro de 1992. E uma pessoa da comunicação que a gente tem um profundo respeito. Profundo respeito. Eu tive a honra de trabalhar com ele, já velhinho, na Rádio Tamoio, na Urca, quando a Tamoio fez um trabalho muito bonito, estava a Nena Martins, e o próprio Jorge Perligeiro ali começando o seu vitorioso programa, que até hoje, durante muito tempo persistiu, infelizmente com essa nova Globo, infelizmente nada aconteceu. Você quer deixar algum e-mail? Que os colegas nos acessam lá no Facebook. Diariamente a gente faz um esforço de
manter ativo lá o Facebook, né? Uhum. E será sempre um prazer estar com vocês, comunicando, e sempre que puder vir aqui visitá-lo. Pois é, a doutora Rene é um talento múltiplo, né? Porque às vezes ela vem aqui, fala de odontologia, mas como cidadã é bastante veemente, bastante inteligente, a gente fica muito feliz com isso. Eu quero pedir desculpas que eu fico falando. Não, mas tem mais o que falar mesmo, né? A minha opinião mesmo, de Então, odontologia é fácil, a né? Miriam Correia está vendo a gente aqui, quase que eu me abraço, esqueço de mandar um abraço para ela. E a Icleia Cardoso de Queiroz está dizendo: a educação tem que vir de casa, a escola é o complemento. Muito bem, muito bem. Doutora Rene, se quiser deixar também a sua mensagem, né? A pessoa que quiser procurar a senhora para tratamento odontológico, mesmo de implantodontia, pode procurar na clínica Renove Dente, que fica ali na Praça São Espenha, em cima da loja americana. É facinho, facinho, né? Na boca do metrô, né? Isso, na isso. boca do metrô. O telefone é 3092-9393. E o e-mail renovidente@renovidente.com.br. Samira Valente hoje ficou de espectadora. Eu prefiro sempre ficar de espectadora, Sempre- absorvendo a sabedoria sempre nos dos bastidores, né? debatedores. Então, Agradecendo a cada um deles, né? É. Marcando encontro para amanhã. tá certo, tá certo. Lembrando que o pessoal pode ligar cá, né? 965-828-828, que é o celular que está em disponibilidade do Zap. E na terça-feira a gente vai sortear um CD da Marion Duarte, né? Que nós temos aqui, e vamos sortear também 3 almoços no Caçador, tá bom? A todos um grande abraço, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.